Olá, neste vídeo eu vou estar explicando como funciona o processo da pré-produção audiovisual de um filme, de uma propaganda, o que seja. Isso vale para qualquer um desses. Foi de uma empresa dessa área que eu trabalhei e ela atua na Argentina e no Brasil. Bom, iniciando nós temos como primeiro passo, primeira tarefa, né, primeira atividade do processo, um escritor que ele submete o seu trabalho, o seu roteiro literário ao produtor, à produtora. Logo em seguida, o produtor analisa esse roteiro literário e o produtor tem que ter os conhecimentos básicos para saber sobre a qualidade. Além disso, ele deve focar no financeiro, ou seja, ele tem que pensar se um filme é bom, mas também se o filme vai trazer retorno financeiro para a empresa, porque é um investimento. Logo em seguida, quando ele vê que esse roteiro não tem potencial, o que ele faz é devolvê-lo ao escritor. Ele devolve esse roteiro para o escritor. E se o roteiro tiver um potencial, é informado ao escritor e é feita uma reunião com todos os chefes ali da produtora, os chefes das equipes, onde o produtor executivo ele vai fazer uma defesa da factibilidade. Ele vai explicar o porquê que ele achou que esse roteiro literário daria certo. E com isso, todas as outras equipes, as equipes de trabalho, eles vão trabalhar a partir dessa ideia, né? Então, essa explicação vai dar início a uma série de subprocessos. Esses subprocessos, eles são todos dependentes, claro, do processo principal, né? Que seria a decisão de seguir, sim, tem potencial, o roteiro tem potencial, então nós vamos seguir. E aí se dão vários processos, alguns mais complexos que os outros, alguns mais importantes até que os outros, como por exemplo a criação da storyline e da sinopse. Esses vão na frente da pasta principal que você vai fazer, né? Eles são os carros-chefes. Porque o investidor ele não vai ler todo o projeto. Ele vai ler a sinopse e o storyline. Então, se você fizer uma boa sinopse e um bom storyline, você vai chamar a atenção dele e aumenta muito as chances de esse investidor investir, né, financeiramente no seu projeto. Logo em seguida, e simultaneamente, né, ocorre o que se chama a proposta de produção, também é muito importante, que é com os chefes produtores decidindo qual que seria o diretor mais apto para esse filme, né? Os atores, quais seriam os atores, os fotógrafos, quem seria o melhor maquiador, de acordo com cada circunstância fílmica de cada filme. Simultaneamente, existe a outra equipe vai fazer a divisão de cenas, divisão de vestuários, que aqui nós vamos saber quantas roupas vão ser usadas, quantas casas vão ser necessárias, ou seja, se vão filmar em mais de um lugar, se vai filmar no exterior ou dentro de uma casa, tudo isso. Logo em seguida, ou simultaneamente, nós temos o scouting, ou busca de locações, que nós vamos buscar realmente alugar os lugares, ver se é um lugar público, se são necessários buscar licenças e tudo mais, tudo isso se enquadra no scouting. Depois ocorre o chamado desenho de produção. O desenho de produção ele é mais técnico, então você vai fazer as cotações com os técnicos, com a comida, o buffet, com o transporte que vai levar os diretores, os atores de um lado para o outro, com o aluguel dos equipamentos e várias outras coisas mais técnicas assim. E por último, mas ocorrendo simultaneamente, nós temos aqui o que seria a pitada, o estilo do diretor. É o chamado a criação do roteiro técnico, as plantas e o storyboard. Aqui que ele vai dar o estilo, o diretor vai dar o estilo dele, que é, por exemplo, decidir a iluminação, o ângulo da câmera, tudo isso. Como que vão ser as expressões dos atores. Logo em seguida, o que vai ser feito é o produtor executivo ele vai fazer um cronograma
com um plano de filmagem. O que que é isso? São todos os dias que vai ocorrer a filmagem, quem deve estar na filmagem, onde vai ser, tudo isso bem planejado para que a filmagem seja feita da maneira mais curta possível, né? Gastando menos recursos e de melhor jeito. Claro que prevendo todas as variáveis, chuva, dependendo do filme, são várias variáveis, então ele tem que prever tudo isso também. Depois disso, depois de fazer isso, ele tem que fazer uma lista das necessidades, deve ser feita uma lista das necessidades, onde deve-se incluir todo o material que vai ser utilizado e todos os custos. Ou seja, um balanço geral de quanto vai custar o filme, né? Não seria um orçamento, seria o custo do filme em geral, total. Logo depois disso, ele vai confeccionar o que se chama pasta de produção, que vai ter todos esses elementos juntos ali e bem explicados. É ela que você vai enviar para os investidores e é por ela que o produtor vai ver se viável. Essa daqui é a pergunta mais importante, talvez, desse processo, sobre a viabilidade de um filme. Por quê? Viabilidade e potencial são diferentes. A viabilidade, o filme pode ter muito potencial, pode estar tudo pronto, mas ele pode não ser viável. Por exemplo, no Brasil não é viável fazer um filme como Os Vingadores. Por quê? Porque a tecnologia para fazer Os Vingadores aqui no Brasil sairia inviável, sairia caríssimo para fazer um filme com essa tecnologia. Então, é aqui que o diretor tem que ter um pouco de senso e sentar e ser realista mesmo. É viável esse filme ou não é? Caso não seja, a pasta de produção ela é arquivada, né? Ela vai ficar arquivada lá, podendo ser reativada no futuro. Isso vai depender de vários fatores. Ou então podendo ser alterada também, diminuída, transformar um longa-metragem num curta ou num média-metragem, por questão de custos e tal. Isso aí envolve outro trabalho, mas ela pode ser alterada, pode ser arquivada, então o mais comum é que se arquive. Caso seja viável o, esse roteiro, esse filme, o que ocorre é você vai enviar ele para possíveis investidores, vai fazer reuniões ali tentando angariar dinheiro suficiente para viabilizar esse filme. E aí é a pergunta, né, se os custos foram cobertos. Caso os custos tenham sido cobertos, não tenham sido cobertos, é hora de o produtor buscar maneiras alternativas para financiar esses custos, né? Buscar ali, muitas vezes o diretor tira do próprio bolso, caso seja um diretor muito rico, ou a produtora mesmo cobra essa parte que falta e tudo mais. E caso os custos tenham sido cobertos, aí é começar a filmar, começar os preparativos, fechar os contratos com as empresas, né, os terceirizados, finalizar para começar a filmar. E assim termina o processo. É um processo longo, mas é muito organizado e depende de uma equipe multidisciplinar.